Shalom, vamos para mais um momento da nossa aprendizagem. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou discutir com vocês a hipótese documentária sobre a origem do Pentateuco. Desde já eu quero dizer que eu não sou um adepto dessa teoria. Não sou um seguidor do Julius Wellhausen, ok? Então vamos apresentar os fatos aí, como que essa teoria foi formulada, como que a Torá, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, surgiram, tá? Na visão religiosa tradicional sobre a origem da Torá, é de que ela foi composta por Moisés. A tradição judaica vai consagrar Moisés como o primeiro escritor de toda a Torá. E ele fez isso entre os anos de 1446 a.C. a 1406 a.C. Essa é uma tradição judaica. Embora essa visão ainda seja aceita por cristãos e judeus conservadores, os estudiosos modernos argumentam que toda a Torá foi composta em meados do primeiro milênio antes de Cristo. Então, a partir de 500 antes de Cristo, a Torá veio a existir, ok? Então tem muita gente que tem essa visão aí de que a partir ali próximo ao cativeiro babilônico, para cá, lá do livro de Esdras na Bíblia, Jeremias, para cá veio existir a Torá. Eles utilizam muito a questão da reforma religiosa do rei Josias, quando Ilquias, sacerdote, encontrou o livro da lei escondido no templo quando Josias mandou fazer a reforma. E tem sido esse o pontapé inicial aí para o surgimento da Torá, ou do Pentateuco. Tá? Bom, atualmente existem 3 grandes abordagens para a questão da data e do modo da composição da Torá, ou do Pentateuco. Então nós temos três grandes abordagens, né? Tem a hipótese documentária, que vou explicar para vocês o que é essa hipótese documentária. Ela sustenta que a Torá foi composta por um entrelaçamento de 4 narrativas originais, que originalmente foram separadas e completas em si, cada uma lidando com o mesmo assunto. Isso explicaria muitas características intrigantes dos 5 primeiros livros da Bíblia cristã e da Bíblia judaica. Nomeadamente, o aparecimento de vários nomes para Deus e incidentes duplicados, tais como as narrativas de 2 criações da humanidade. Então, se você vai ler lá, tem 2 momentos que a humanidade ela é narrada a existência dela. Okay? Então, essa é a hipótese documentária. Basicamente, o que essa hipótese documentária afirma é que existiam, então, 4 documentos independentes, cada um separado, um do outro. Tá? Esses documentos independentes, um escrito foi conhecido como fonte javista, que nós vamos denominar como fonte J, de Javé. A outra fonte é eloísta, que nós vamos denominar como pela letra E, de Elohim. A fonte sacerdotal, que daí nós vamos utilizar do inglês, o priest, né? Sacerdotal, letra P. E uma fonte deuteronomista, denominado fonte D. Então eles pegaram essas fontes distintas, independentes, né? A J, a E, a P e a D, e vão tentar fazer uma abordagem por hipótese de quando essas fontes foram escritas. A gente sabe que a história antiga ela teve por muitos anos, teve a questão da oralidade. Então, os povos antigos eles não tinham o costume de escrever as suas histórias, ok? Bem antes de Moisés.
Aos poucos, a ideia de ir deixando a história para as gerações vindouras foi ganhando força, e hoje nós temos inúmeros documentos aí de história, da nossa história do Brasil, da história de outros povos, até mesmo a história do povo de Israel. Mas a gente tem que entender que a oralidade, a tradição oral foi forte na antiguidade. As histórias eram passadas aí de geração após geração, né? E essas fontes escritas, não mais orais, elas, nessa hipótese, vai dizer que elas surgiram entre 900 a.C. e 550 a.C. Elas foram redigidas, né? Aí, quando chegou em 450 a.C., essas fontes que apareceram, elas foram agrupadas, possivelmente em 450 a.C. Possivelmente, quem fez esse agrupamento foi o Esdras, o sacerdote, o sumo sacerdote Esdras, o soferim, o escriba que fundou essa ordem, tá? Aquele Esdras lá da Bíblia, companheiro lá do Neemias. Então essa é a hipótese documentária. Vai monopolizar as abordagens acadêmicas para a data e a composição da Torá até o último quarto do século XX, né? A gente vai ver que com o iluminismo, o pessoal tentando dar uma explicação racionalista para o texto bíblico, daí vai fomentar isso aí até o século XX, né? Eu particularmente hoje não sigo essa teoria de forma alguma. Então, como acadêmicos de teologia, estudantes de teologia, é bom a gente ter o conhecimento para poder depois até mesmo entender do que se trata essa hipótese na nossa prática do dia a dia. Quando os estudiosos avançaram em suas pesquisas e propuseram teorias alternativas que podem ser agrupadas em dois modelos amplos. O primeiro modelo proposto aí, principalmente a partir do século XX, né, é o modelo fragmentário. O que explica esse modelo? Que sustenta que a Torá cresceu gradualmente a partir de uma série de fragmentos e de várias extensões. Esse modelo foi muito adotado, quem gosta de ler aí teologia do Antigo Testamento, o Hendorf e o Bloom. Eles vão adotar esse modelo aí fragmentário. Se você tem algum livro desses dois autores aí, eles vão afirmar que a Torá é o produto do lento crescimento das tradições fragmentárias, sem documentos. Quer dizer, chegou até eles sem documentos, só na oralidade, como eu já falei. Então, ao longo do período que vai de 850 a.C. até 550 a.C., e se consolida na sua forma final, aproximadamente 450 a.C. Tem uma outra perspectiva, uma outra visão que a gente chama de modelo suplementar, que afirma que a Torá é, em grande parte, o trabalho de um editor, ou grupo de editores que trabalharam ou completaram um tipo de material já existente. Então a Bíblia passou por editor, né? Já existia um material, esse material estava diverso, esses editores pegaram e vão agrupar. Nesse modelo suplementar, como modelo aí, a gente pega o livro do Van Seters, vai dizer o seguinte, que a Torá foi composta por uma série de expansões autorais em torno de um documento ou fonte original. Esse documento ou fonte original, segundo Seters, vai ser identificado como J, de javista, e P, de sacerdotal, ou priest lá na língua inglesa, P. Em grande parte, durante os 7º e 6º séculos antes de Cristo, é que essas fontes tenham sido apresentadas para o povo de Israel naquele período. A forma final foi atingida aproximadamente em 450 a.C. Então, em 450 já existia a Torá agrupada, ou Pentateuco agrupada. Tem um outro grupo, uma outra tradição, um outro modelo que nós chamamos de minimalismo bíblico.
O que é o minimalismo bíblico? Ele sustenta que a Torá foi composta no período asmoneu-helenístico, né? Que pós-Alexandre, começa o período helenístico, quando os seus generais dividem o seu reino, e a questão essa relação vai ocorrer na Síria e vai ocorrer a Guerra dos Asmoneus, né? Isso ocorreu por volta de 300 a.C. a 140 a.C. Bom, voltando à questão da hipótese documentária, é muito conhecido e debatido hoje nos ciclos de estudos teológicos modernos, né? É também conhecido como a hipótese de Wellhausen. O nome completo desse cidadão é Julius Wellhausen. O que ele propõe? Ele faz a seguinte proposta: que o Pentateuco foi derivado de fontes independentes, paralelas e narrativas completas, que foram subsequentemente combinadas em sua forma corrente por uma série de redatores ou editores. Veja bem o que o Wellhausen está afirmando. O número dessas fontes é usualmente fixado como sendo 4, mas essa não é a parte essencial da hipótese. Vou contar um pouquinho da história da hipótese do Wellhausen, okay? Até para que a gente tome uma vacina anti-Wellhausen. No YouTube tem várias pessoas aí que são discípulos do Wellhausen, né? Eu acho engraçado, os caras fazem uma moda, rapaz. E aí eles vão seguindo o outro. Assim, dá vontade de rir, para não chorar. Mas vamos lá. A hipótese foi desenvolvida entre os séculos XVIII e XIX. Essa hipótese é uma tentativa de conciliar as inconsistências do texto bíblico. Então, pelo fim do século XIX, foi aceita de maneira geral a tese de que existiam 4 fontes. A de cima que eu citei, o fragmentário, apontou 2 fontes. A partir do século XIX, eles começaram a mostrar que tem 4 fontes possíveis que foram usadas para a redação final do Pentateuco, da Torá. Tá? Bom, e passou por uma série de redatores, né? Essas 4 fontes eu vou citar novamente para vocês. Eu sempre vou estar citando a Javista, J, a Eloísta, E, a Deuteronomista, D, e a sacerdotal, P, de Priester em inglês, do Priester em alemão ou Priest em inglês. Então, o que o Wellhausen vai fazer aqui, o trabalho dele, vai ser ordenar essas fontes de uma forma cronológica. Como que ele ordenou? Ele ordenou do GEDP. 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 J-E-D-P. J-E-D-P. Então, cronologicamente, o Wellhausen vai dizer a Javista, Eloísta, Deuteronomista e sacerdotal, a última. Cronológica, a Javista é a mais antiga das fontes, depois aí, por fim, a mais recente é a sacerdotal. Dando um ajuste coerente na evolução da história de Israel, que ele via como em ordem crescente, com o aumento do poder e do prestígio dos sacerdotes. Então, assim, a formulação teórica, hipotética, hipótese, é uma hipótese, pessoal. Do Wellhausen, então, é que a fonte Javista ele datou como sendo de 950 a.C., e isso surgiu no sul do reino de Judá. Tá? A fonte Eloísta, a fonte E, ela surgiu em 850 a.C. no reino do norte de Israel. Vocês sabem, o reino de Israel está dividido. Reino do norte e reino do sul, após a morte de Salomão. Então existia uma rivalidade entre eles, né, que só foi crescente até na época de Cristo. Depois tem a fonte D, que foi escrita em 600 a.C. em Jerusalém, durante aí a questão da reforma religiosa que eu falei no início,
o contexto aqui é da reforma religiosa do rei Josias. Acharam o livro da lei, viu que o povo não estava cumprindo a lei de Deus, então eles vão obrigar que todos façam a Páscoa de cunho coletivo e nacional. E a última fonte é a fonte P, né, que é a sacerdotal. Né? Em hebraico, sacerdote, né, a gente fala, o sacerdote judeu é Kohanim, tá? Ou Kohen, né? Aqui, sacerdotes, Kohanim, esse né? Em hebraico é o plural, tá? Então, fonte P, que surgiu em 500 a.C. por sacerdote. Embora essa hipótese do Wellhausen tenha sido substancialmente alterada e modificada por outros modelos paralelos do século XX, a sua terminologia, os seus insights continuam a providenciar um referencial para as modernas teorias aí, de estudiosos sobre as origens da Torá. Então, em suma, a hipótese documentária do Wellhausen propõe que a Torá veio a surgir de 4 narrativas distintas e independentes umas das outras, né? Completas em si mesmas, cada uma lidando com os mesmos índices, os mesmos incidentes e personagens, mas com mensagens distintas de quem fez as fontes, tá? Daqui a pouco cada um ele vai explicar que cada um vai ter uma discussão mais de cunho político, vai tender mais para o Reino do Norte, outro vai ter tendência para o Reino do Sul. Por exemplo, Javista foi escrito por pessoas do Reino do Sul de Judá, então eles vão defender a proeminência de Judá sobre os demais filhos de Abraão. E o Israel, que é o Reino do Norte, também vai ter esse mesmo comportamento, só que eles são antagônicos eles são contrários aos judeus. Então essas fontes foram combinadas 2 vezes por editores, né, ou redatores, que se esforçaram para manter tanto quanto possível os documentos originais. Antes de adentrarmos a fundo na teoria do documental do Pentateuco do Julio Wellhausen, é necessário salientar aqui os problemas que que originaram o questionamento feito por Wellhausen. Não começou com Wellhausen, vocês vão ver, mas a hipótese ganhou força com o Wellhausen. Não começou com ele, né? Porque antes já tinha um grupo, até mesmo de judeus, tentando já fazer essa hipótese documental da Torá. Tá? Bom, mas a teoria do Wellhausen ela vai trazer problemas para as pessoas que seguem essa teoria. Para mim não é um problema, eu não sigo essa teoria. Estou explicando para vocês. Então, as tentativas anteriores de fazer uma hipótese de origem do Pentateuco, parece que ela teve uma resolução aí com o Wellhausen. Então, vou fazer um resumo aqui desse problema. Depois nós vamos tentar resolver o problema do Wellhausen, o problema das fontes. Ok? Então, vou apresentar toda a teoria e ao final da apresentação da teoria documental da origem do Pentateuco, eu vou refutar, tá? Então minha opinião vai ficar no fim aqui, eu vou reproduzir o que diz essa teoria. Depois eu vou dar a minha opinião, fazer a minha reflexão, e aí você tem a oportunidade de refletir também. Então, em resumo, a teoria do documentário, ela aparece da seguinte forma. Vamos falar da questão, a tradição. Na época pós ao exílio, Moisés passou a ser considerado o mediador, o redator da lei do Pentateuco, recebido por Deus. Então, pós-exílio no Egito, pós-cativeiro do Egito, Moisés recebe a mensagem de Deus. E ele começa a escrever essa mensagem, né? O próprio Moisés, lá no Pentateuco, diz que Deus fala com ele face a face. Não se manifesta através de sonhos e visões, mas fala face a face. Essa argumentação é a argumentação
tradicional, é a argumentação conservadora, que é rica e defendida quase que por unanimidade por estudiosos judeus. Cristãos de cunho reformado defendem essa teoria também, ok? Recebida de Deus. E isso ocorreu particularmente depois que a lei deuteronômica já havia dado um passo neste sentido. Então, esta opinião é documentada a partir do século V, tá? E assim, tem textos bíblicos, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas tem textos bíblicos que vão ajudar na elaboração dessa hipótese, ok? Não sei onde está meu óculos, então não dá para ler. Mas fica registrado. Aí, ó, Malaquias 3, 22, Esdras 3, verso 2, 7, verso 6, 2 Crônicas 25, verso 4 e 2 Crônicas, capítulo 35, verso 12. O que o Novo Testamento vai pressupor? É de que Moisés é que redigiu o Pentateuco. Jesus disse isso em Mateus 19, verso 7, em Marcos 12, versos 26, João 5, 46, o historiador Lucas, médico historiador Lucas, em Atos 15, 21, o apóstolo Paulo em Romanos 10, verso 5, que atribui a autoria do Pentateuco a Moisés. Referências expressas se encontram a seguir também nos testemunhos de homens proeminentes em nível intelectual lá na antiguidade. Então, o Joséfo vai afirmar que foi Moisés, ou vai se apoiar na tradição, o Fílon, e também nós vamos ver a afirmação de que Moisés escreveu o Pentateuco no Talmud. Tá? A igreja assumiu a tradição judaica de Moisés como o autor do Pentateuco. Então nós, cristãos, católicos, reformados, tira aí os luteranos, porque os luteranos vão para outro caminho. Mas os cristãos de uma forma geral, pentecostais, neopentecostais, carismáticos, creem, expressam e fazem a afirmação de que o Pentateuco foi escrito por Moisés. E eu creio nessa versão, eu sigo a tradição. Então, até o século XVII, só raramente foi contestada essa teoria. Evidentemente que surgiram dúvidas expressas contra ela, mas não se pode falar que tenha sido de uma investigação no sentido histórico. O Orígenes ele se defrontou com as críticas de Celso contra a unidade e a origem mosaica do Pentateuco. Então, o que a gente está discutindo no século XIX, e acho que acaba agora, deve ter gente ainda que está discutindo essa teoria, lá na época de Orígenes ele já vai se defrontar com as críticas de Celso e vai fazer a defesa da origem do Pentateuco por Moisés. Outros líderes rebatiam dúvidas semelhantes por parte dos gnósticos também. Os gnósticos que a matéria é má, a matéria é ruim, tá? Logo, o espírito é elevado, é o bem, é aquilo que tem de Deus nas pessoas. Os gnósticos vão até endossar a teoria docetista, tá? Que não era uma pessoa humana, mas um fantasma que estava na cruz. É tudo teoria, pessoal, Não dá para acreditar nisso aí. Na Idade Média, existia um cidadão chamado Isaac ben Jesus. Ele chegou à conclusão de que Gênesis 36, 31 pressupõe a existência do reino de Israel. Ibn Ezra e outros, mais tarde, como Karl Stout, Masius, Pereira, Benfrer, Hobbes, eles vão também endossar essa existência de um reino de Israel já em Gênesis. E assim, tem muitos pensadores seculares, filósofos aí das ciências humanas que vai endossar essa ideia também, O Pierre, o Spinoza, o Baruch de Spinoza era um judeu, o Simon e o Cléricos, que são pessoas que vão endossar
essa existência do reino de Israel já em Gênesis. Então eles vão buscar fazer uma confusão. O Israel, a nação de Israel está presente, formada em Gênesis? Não, né? Ela passa a se formar a partir de Moisés. Acrescentar objeções isoladas por toda espécie contra a autoria de Moisés. Não fizeram observações construtivas e que trouxessem real progresso. Deparava-se apenas com os detalhes estranhos, sem que se buscasse um ponto de referência fundamental. Então, diante dessa fragmentação, desse questionamento de que algo que está mais presente na história recente de Israel apareceu em Gênesis, vai trazer algumas pessoas que começam a pensar, fazer se essas pessoas que estão falando, né? Se Spinoza está falando, então vamos prestar atenção, estudar para ver se... a partir disso é que começa a fomentar esse espírito de criação da teoria documental aí, acabada do Wellhausen, tá? Constata-se nessa altura que o Pentateuco se apresenta na realidade como uma obra anônima, sem indicação de autor e sem informação direta sobre a origem mosaica para todo o conteúdo. Deste modo, a tradição afirma mais que o próprio Pentateuco, sobre a proveniência deste. Somente algumas perícopes, alguns textos, alguns parágrafos são atribuídos expressamente à autoria de Moisés. Nem todo o Pentateuco em sua maioria não foi escrito por Moisés, mas por outras pessoas. É o que esses caras que eu citei aqui agora, eles vão dizer. Tá? E quais são as perícopes que eles vão atribuir a Moisés? Êxodo 17, 14... quando tem o relato da batalha contra os amalequitas, tá? Êxodo 24, verso 4, que é uma descrição aí, que se costuma chamar de Código da Aliança, Êxodo 24, verso 4, o Decálogo Cultual, de Êxodo 34, 27, a lista dos sítios dos acampamentos, de Números 33, verso 2, e em Deuteronômio, o capítulo 1, versos 5, 4, 45, 31, do 9 ao 24. E por último, o Cântico de Moisés, de Deuteronômio 31 e 32. Essas perícopes, elas foram atribuídas aí, inicialmente, por esses estudiosos, como sendo as perícopes de Moisés. Tá? A parte principal do Pentateuco, pelo contrário, não pretende ter sido redigida por Moisés, nem transmitida oralmente desde sua época. Então nós vamos encontrar essa argumentação. Tá? A partir do século XVIII, uma série de pesquisas e argumentos decisivos dos mais variados tipos vieram provar que esta constatação negativa corresponde à realidade. Para o momento, indicamos algumas das inúmeras passagens que sugerem ser a época posterior a Moisés. Então, as passagens que eu vou citar aqui são passagens que subentendem a instalação de Israel na Palestina, sendo aí passagens bem posterior a Moisés. Então, assim, eles pegam lá essa passagem de Gênesis capítulo 12, 6 até o capítulo 13, verso 7, que é quando os cananeus estavam naquela terra. Então, eles... olha só, os cananeus estavam... Moisés surge depois, e os cananeus já estão presentes lá. Isso aqui depois eu vou explicar, é fácil. Canaã é chamada terra dos hebreus, em Gênesis capítulo 40, verso 15. A região leste do Jordão é designada a partir da posição de que se acha o oeste do Jordão, isto é, estando além do Jordão, Gênesis 50, verso 10, no 22, 1 e Deuteronômio 1, do 1 ao 5. Então, assim, são algumas das implicações que essas pessoas vão dizer que não pode ser Moisés que tem escrito o Pentateuco. Mostra o autor distanciamento em relação à época, né? Não dá para você ficar falando que Moisés existiu na época de Abraão, não. Então, eles têm uma certa resistência a esse distanciamento temporal, tá? Outra questão que é apresentada que são as pressuposições e condições políticas da época posterior, né?
Por exemplo, o emprego do topônimo Dan, que no máximo do estabelecimento de Israel, na época de Juízes. Que esse nome, o Dan, mesmo sendo filho de Jacó, se ele tem alguma porção, isso vai aparecer mais lá no livro de Juízes, lá com Sansão. Vamos tentar resolver esse problema, tá? Na próxima aula eu vou resolver para vocês esse problema. Deus abençoe.